Muito bem, estamos de volta aqui, conversando com o Dr. Marco Antônio Menegali, odontólogo, especialista em ortodontia. E nós estamos aqui batendo um papo muito interessante para todos vocês que estão nos assistindo. Então, Dr. Marco Antônio, no adulto, qual é a principal indicação do uso desses aparelhos para a correção, muitas vezes, da arcada dentária? Bom, hoje em dia está se perdendo muito a visão que se tinha de que aparelho é para adolescente. A gente ainda tem alguns pacientes que, eu sou muito velho para colocar aparelho, fico às vezes com um certo receio, por um preconceito que se tem que, não tem nada a ver. O aparelho ortodôntico está bem indicado para pacientes adultos, inclusive pacientes idosos, Ele é indicado de várias maneiras, às vezes uma mordida que não é funcional, ou seja, não está causando uma boa relação, está causando algum problema, então ele vai ajudar a corrigir. Às vezes puramente estético, a gente tem pacientes que quando eram mais novos não tiveram possibilidade ou às vezes condições de realizar um tratamento ortodôntico, então eles acabam procurando e, eu tenho esse dente torto, ou meu sorriso tem esse espaço, ou enfim, N coisas que podem diminuir a baixa estima da pessoa. Então ela vai procurar o ortodontista para melhorar a posição dos dentes, deixar essa posição mais estética. Como eu já citei no começo, hoje em dia a facilidade de se realizar implantes acaba fazendo com que a ortodontia esteja trabalhando intimamente com essa especialidade. Por quê? Quando a gente perde um dente, perder um dente, uma série de coisas acontecem ali. O dente de trás e o dente da frente, eles acabam se inclinando para ocupar esse espaço. O dente de cima acaba não tendo o parceiro dele na mastigação, que seria o antagonista. Não tendo ele acaba descendo. Então uma série de mudanças acontecem. O osso que segura aquele dente, que não existe mais, ele acaba diminuindo porque o osso não tem função, então ele acaba diminuindo de tamanho. Então, nesses casos, quando ocorreu uma movimentação compensatória pela falta desse dente e se tem a intenção de colocar um implante, também é indicado o aparelho. Então, no paciente adulto, a gente tem uma gama muito grande. Tanto correções simples, um dentinho torto, um dentinho girado, um espacinho, como pacientes que têm a intenção de colocar o implante, e também existem alguns casos mais específicos que seria o tratamento ortocirúrgico. O tratamento ortocirúrgico, ele acontece quando não se teve o tratamento preventivo, que eu falei na criança ou no adolescente, ou mesmo quando se teve, o problema era tão grave que não se conseguiu corrigir. Porque com a genética é difícil de a gente não consegue ir contra a genética de uma pessoa, a gente consegue desviar, melhorar, mas se a pessoa tem uma genética para ter um sorriso grande, a gente não vai conseguir interferir. O queixo muito grande, a gente não vai conseguir diminuir o tamanho desse queixo. Então, nesses casos, o paciente adulto terminou o seu crescimento e ele tem algum incômodo, e aí a ortodontia, junto com a cirurgia bucomaxilofacial, vai fazer um tratamento para quê? Para corrigir esse problema ósseo, que causa, além do problema funcional da mastigação, um problema estético grave. Então, às vezes tem pacientes com deformidades faciais, eles vão usar o aparelho e a cirurgia para melhorar esse problema que eles têm. Isso tudo seria na questão do adulto. Então ele não cresce mais, a única forma de mexer, modelar osso seria com a cirurgia. E para estar trabalhando com a cirurgia, o paciente tem que usar aparelho. Então ele tem que fazer esse tratamento
junto, ortodontia e cirurgia. Muitas vezes há necessidade de remoção de algum dente ou não? Antigamente se tinha mais essa necessidade, tá? Hoje em dia são bem menores os casos de tratamentos com extrações dentárias. Antigamente era uma coisa muito mais comum. Só que a ortodontia evoluiu, a odontologia em si evoluiu e hoje a gente tenta ao máximo realizar procedimentos sem extrações. Ainda existem, né, mas se comparados com aí 20 anos atrás, eles são muito menores. Porque o que acontece? Os casos de extrações aconteciam quando não existia espaço. Então o paciente não tinha espaço na boca e tinha que ser conseguido esse espaço de alguma forma. E casos muito graves, tinha que se extrair 2 dentes, 4 dentes até, né? 2 em cima, 2 embaixo. Hoje em dia a gente tem algumas soluções, jogar esses dentes mais para trás, tirar às vezes só o dente do juízo e posicionar esses dentes mais para trás, fazer desgastes entre eles, tentar abrir mais esse sorriso, porque quando a gente abre esse sorriso a gente ganha um pouco de espaço. E uma coisa que se foi levado muito em consideração e que hoje a gente vê muito, é que quando se extrai dentes, a gente tem que puxar esses dentes para trás. Então eles estão lá, para fechar esse espaço, os dentes são jogados para trás, para a posição do pré-molar que foi extraído. E com o passar do tempo, se notou que esses pacientes, se não tinham um cuidado bem adequado, eles ficavam com um sorriso murcho, que dava um aspecto envelhecido na pessoa. Então, quando ele extraía dentes, beleza, está com 18 anos, 20 anos, tudo bem, está tranquilo. Mas às vezes essa pessoa chegava com 40, 50 anos, se notava que o perfil de face, o aspecto da face dela estava piorado. Por quê? Porque não foi tomado em visão a inclinação dos dentes da frente, que é responsável pela manutenção da posição dos nossos lábios. Então, nosso lábio é seguro também pelos nossos dentes. Se a gente puxa esses dentes muito para trás, uma pessoa chega com... Retrai. E daí fica com uma cara, vamos dizer, chupada, que dá um aspecto mais envelhecido. Quem não tem dentes, fica assim. Então, a pessoa puxava muito para trás, se ela não estava com a boca aberta, dava até a impressão que ela não tinha dentes. Então, a extração ainda é indicada, ainda é um tratamento indicado, mas com muito mais critério. E quando ela é feita, se toma um cuidado ainda maior, porque a gente já sabe desse tipo de problema. Se a pessoa vai extrair dentes, então tem que tomar cuidado com os dentes anteriores, os dentes da frente, os incisivos, porque eles têm que ter uma inclinação que possa suportar o lábio e dar uma estética não só na hora, mas que com o passar dos anos a pessoa não piore, não fique com um aspecto envelhecido. Muito bem, eu acho que o assunto é muito interessante. E o tempo de uso do aparelho? Tem casos que pode ir muito tempo? Depende muito do caso, tá? Mas hoje em dia, casos com mais de 3 anos são bem difíceis de acontecer. São casos muito extremos. Isso. E paciente, principalmente adulto, hoje em dia eles querem que seja rápido. Eles vão no consultório, eu quero que seja rápido. Infelizmente, a gente não tem como fazer mágica, não existe. Porque depende de ajuste, né? E a boca, os dentes se movimentam através de um processo biológico que hoje em dia se pesquisa muito como acelerar esse processo de remodelação do osso, porque o dente, ele, vamos dizer, ele passeia pelo osso, então existe uma remodelação desse osso. Hoje em dia, várias pesquisas buscam isso. Para quê? Para o tratamento ser ainda mais rápido. Então, cada vez mais, a gente tenta fazer o tratamento ser eficiente. O que seria eficiente? Ser no menor tempo possível, sem causar danos para qualquer estrutura da boca. Então, claro, pode ser casos que demorem mais, mas é difícil hoje em dia, na nossa clínica, é difícil a gente ter casos que demorem muito mais que 3 anos. Existem alguns casos mais complexos e isso denota tempo,
precisa, mas a gente, no geral, hoje consegue trabalhar com várias... com algumas coisas que não tinha antigamente, como um aparelho que não usa borrachinha, um mini implante, que é um parafusinho que a gente coloca no osso, simples de colocar, um tratamento que em 10, 15 minutos está realizado, e ele possibilita movimentos que 10, 15 anos atrás era quase impossível de fazer, coisas que a gente demoraria anos para tratar, hoje a gente consegue tratar em meses. Então, com essas novas tecnologias, com essa questão de tá todo mundo querendo tudo mais rápido, tudo o quanto antes possível, hoje os tratamentos estão demorando menos do que antigamente. Então, alguns casos podem demorar? Podem. Caso um paciente adulto vai demorar mais? Não. A gente tem que ter uns cuidadinhos um pouquinho maiores com esse tipo de paciente, mas não quer dizer que o tratamento dele vai ser demorado. Então, eu tenho casos de adultos que não demoraram um ano. São casos simples que a gente consegue resolver e liberar o paciente do aparelho. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos na sequência com o assunto.